Não sei se o mais correto é considerar a interpretação dos sonhos como o livro que lançou a psicanálise ou declarar que essa foi a obra que inaugurou o século XX. Fico com a segunda opção porque me sinto mais desafiada por ela. Não é pouca coisa que uma parte da humanidade, digamos, uma parcela da população ocidental urbana, tenha saltado do longo século XIX para o breve século XX, ao receber a notícia de que, além de descendermos dos antropóides e habitarmos um planeta que não se encontra no centro do universo, também não somos senhores de nossa própria casa. A Maria Rita Kell aqui, nesse primeiro texto do livro Por que Freud Hoje, ela vai dizendo do terceiro golpe que a humanidade sofre, um golpe narcísico, né? Primeiro, a humanidade descobre que ele é descendente de antropóides, segundo Darwin, né? Depois descobre que não somos o centro do universo, né? Segundo Copérnico. E aí Freud vem e traz essa novidade para a humanidade, inclusive talvez uma novidade tardia, de que temos o inconsciente e no inconsciente não somos donos de nossa própria vontade, de nosso próprio controle, né? Hoje pensando aí o quanto se vende muito essa ideia de autocontrole, esse desejo de controlar a si mesmo, as emoções, os afetos. O inconsciente vai ser essa instância que Freud descobre a partir dos sonhos, especificamente. A Maria Rita Kell aqui está falando do livro, do texto A Interpretação dos Sonhos, de 1900, que Freud vai apresentar alguns conceitos, algumas ideias muito importantes para entendermos quem somos nesse universo, né? A descoberta do inconsciente, esse fenômeno que pode ser entendido tanto como o estado de uma representação incapaz de chegar à consciência, quanto a instância psíquica que abriga as representações recalcadas, representações reprimidas, né? Representações que não estão ao alcance do nosso saber, da nossa consciência. Teria sido o último golpe na onipotência narcísica do sujeito ocidental, ou como um golpe doloroso que abalou a confiança nos poderes da razão. Kant deve ter se revirado no túmulo. No vídeo de ontem, quando eu trago a ideia de que nós temos o inconsciente colonizado, especialmente pelo capitalismo, eu trouxe também essa provocação a respeito da razão, né? Causa e efeito, que nós, sujeitos complexos, a gente não pode ser definido, não pode ser reduzido puramente como inerentes a causa e efeito, né? O inconsciente vem e bagunça toda essa ideia, tira essa ideia kantiana do centro do saber, talvez, vamos dizer assim, e vai apresentando aí novos desafios para nós, né? Os sonhos, que até então poderiam ser entendidos como mensagens enviadas pelos deuses ou premonições sobre acontecimentos futuros, passaram, a partir de então, a ser interpretados como mensagens cifradas que o sujeito do inconsciente tenta fazer chegar à consciência. Para quê? Para realizar desejos? Sim, em termos, pois sonhar com objetos ou situações desejados, porém proibidos, tornados enigmáticos por obra dos trabalhos da condensação e deslocamento, não satisfaz o sonhador a não ser um instante fugaz em que fulguram no sonho. Essa ideia aqui, né? Esses dois conceitos de condensação e deslocamento são duas coisas que acontecem nos nossos sonhos, né? Existe até aí, por aí, alguns memes na internet, né? Que diz assim, todo sonho tem significado, né? Eles apresentam uma situação absurda. Vamos lá, vamos pensar. Uma guila voando em cima de um elefante enquanto, sei lá, o Lula
pula, nada numa piscina cheia de leite condensado. Olha só, eu sonhei com isso. Como isso pode ter sentido? Pois é, algum sentido provavelmente tem. O que acontece no sonho são dois mecanismos, né, vamos dizer assim, que é a condensação, uma mistura de situações, ideias e objetos, e deslocamento para um outro lugar. Então no sonho, quando a gente tem sonhos muito loucos, tem uma mensagem ali, mas ela está camuflada. O inconsciente faz esse trabalho por quê? Esse trabalho acontece no inconsciente, aliás. Tem uma repressão aí que tenta nos proteger nosso ego, nossa consciência, vamos dizer assim. Porque o conteúdo que está no inconsciente, ele está protegido pela repressão. Por isso tem um recalque, né, que se chama. Um recalque aí, na verdade, não é esse recalque do funk, né? É um recalque que tenta nos proteger de ideias, afetos que podem para nós ser muito pesados. Não é bem o que a gente está preparado para enfrentar. Então no inconsciente acontece esse trabalho, e nos sonhos a gente vai observar isso, né? Todo sonho maluco, todo sonho louco, todo sonho que primeiramente parece sem sentido, na verdade ele está escondendo um sentido. É preciso decifrar o sonho. E a partir da observação dos sonhos, interpretando os sonhos dos pacientes, o Freud ele vai se dar conta dessa instância que a gente chama de inconsciente, né? A psicanálise, olha só que curioso, ela vai se inaugurar muito, ela se inaugura, aliás, a partir da análise de sonhos. A gente vai encontrar o inconsciente aonde? Nos sonhos. Mais tarde, Lacan vai falar sobre o inconsciente estruturado como linguagem. O inconsciente também vai atravessar a linguagem consciente. Então, vamos guardar essa ideia, né? Os morangos, framboesas, bolos, mingaus, revelados em voz alta nos sonhos da pequena Anna Freud, filha de Freud, que aos 19 anos passaram um dia de dieta para curar-se de uma indigestão, com certeza não saciaram a fome da criança. Olha só aqui, a Maria Rita Kel traz aqui um sonho que Freud analisa da sua filha Ana Freud. Ela sonha ali com frutas, com framboesas. Na verdade ela estava privada, ela estava sofrendo uma privação desses alimentos, e no sonho esses alimentos aparecem. Não satisfazem ela, mas aparecem. Por isso que se diz que o sonho é uma realização de um desejo inconsciente, né? A gente pode pensar essa ideia e levar para muitos lugares, né? Não é uma sentença final, mas se observa muito isso, né? Daí você pode dizer, puxa, mas eu sonhei com uma coisa absurda, uma coisa que eu jamais faria, uma coisa perversa. Pois bem, no inconsciente no inconsciente não há uma moral e uma ética. Aqueles desejos mais sujos, vamos dizer assim, aqueles desejos mais impuros, eles vão ficar guardados no inconsciente. Essas pessoas que se dizem boas, né, essas pessoas que se dizem tão plenas, na verdade, todo mundo esconde ali uma partezinha um pouco feia, vamos dizer assim. Fica guardada no inconsciente, só que vai aparecer onde? Nos sonhos, na linguagem. A gente derrapa na linguagem, né? A gente diz coisas que a gente não quer dizer, e a gente pensa coisas que a gente não quer pensar, né? A psiquiatria traz a ideia de pensamentos intrusivos. Por que intrusivos, né? Olha só que interessante. É intrusivo porque está no inconsciente e de certa forma invade nossa consciência. A gente se incomoda com aquele pensamento, fala, nossa, esse não sou eu não quero pensar isso. Mas o inconsciente pensa e sente isso. Por isso que diz aqui, né, que é um golpe a nossa confiança narcísica, a nossa onipotência narcísica.
né? Não somos tão legais, tão bons como a gente pensa que somos, como pensamos que somos, né? Também temos aí sombras, né? Trazendo aí um conceito mais do Jung, né? Mas aqui para ajudar a ilustrar essa ideia, né? O sentido dos sonhos não se encontra nos astros, não será revelado pelos deuses. Eles representam apenas uma tentativa do sujeito de dar vazão ao recalcado. O que é o mesmo que dizer que a função do sonho é permitir que pelo menos algumas representações impedidas de chegar à consciência consigam ascender a essa instância psíquica de modo que o sujeito possa, pelo menos, responsabilizar-se por elas e, vez por outra, na melhor das hipóteses, lutar para realizar o desejo que ali se revelou. Isso aqui é muito importante, porque assim, o fato de não termos controle sobre nossos desejos, afetos, pensamentos, esses que estão recalcados e guardados no inconsciente, não significa que a gente não possa e não deva se responsabilizar pelos mesmos. Mas como, você pode perguntar, né? Mas como eu vou me responsabilizar por algo que eu não quero conscientemente, não desejo, não aceito, não compactuo? Pois é, a psicanálise ela vai entrar exatamente aí, né? A partir do momento que você entra num processo de análise, que você talvez leia sobre essas coisas e fala, ó, perceba, ó, é assim que funcionamos, é assim que somos. Existe algo de ruim, de feio aqui guardado, um desejo que eu não quero desejar. Se você sabe disso, você pode se responsabilizar por isso, né? E aí no processo de análise, esse processo de análise, ele vai possibilitar que nós possamos nos responsabilizar. Não é tão simples, mas é uma ideia inicial, né? Então, eu acho que eu termino por aqui hoje. Primeiro tivemos a ideia de que temos, sim, um inconsciente colonizado por várias ideias, vários conceitos, várias dinâmicas. E a segunda ideia que eu apresento hoje é de que não somos senhores da nossa própria casa. E o inconsciente, ele vai ilustrar, ele vai mostrar o quanto a gente não conhece de nós mesmos, o quanto a gente rejeita nós mesmos e o quanto a gente pode se surpreender com nós mesmos.